Olá, seja bem-vindo ao dia 360 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos na reta final da nossa leitura bíblica anual. Quanta coisa você passou, quantas coisas você viveu durante este ano, mas o Senhor te deu força, o Espírito Santo nos ajudou, nos alicerçou durante todo esse período e nós estamos quase finalizando. Em pouco tempo, nós poderemos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas, no capítulo 31. Nós vamos a Apocalipse, no capítulo 17. Nós vamos ao profeta Zacarias, no capítulo 13. E finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de João, no capítulo 16. Antes disso, peço que você possa deixar o teu curtir, teu comentário, teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda com que mais pessoas conheçam o canal e nesse novo ano que está entrando, mais pessoas podem acompanhar a leitura bíblica e também dizer que leu a Bíblia toda em um ano. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 31, nós faremos a leitura de o serviço do templo é reorganizado através do rei Ezequias. Vamos a essa leitura? 2 Crônicas 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e se despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em toda Judá e Benjamim, em Efraim e também em Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turno, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocausto e sacrifício de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para o holocausto da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse ao sacerdote e aos levitas a porção que lhe era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou ao sacerdote e aos levitas sobre as ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. Os levitas, Conanias, foi encarregado desses deveres, e seu irmão Semei era seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, subordinados a Conanias e seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Amin, Jesua, Semaias, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto os idosos quanto aos jovens. Eles a distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também todos que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com as suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos do sacerdote eram feitos segundo as suas famílias e dos levitas com mais de 20 anos, de acordo com as suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres, os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem.
Entre os sacerdotes, descendentes de Arão, que viviam na terra de pastagem ao redor das suas cidades, foram nomeados alguns deles de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos que estavam registrados na genealogia dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o seu reino. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Vamos agora ao livro do Apocalipse. Aqui no Apocalipse, nós faremos a leitura do capítulo 17, onde nós vamos ler a mulher montada na besta. Isso aí, tudo escrito no capítulo 17 do Apocalipse, que é o livro da Revelação. Vamos a essa leitura? Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelha e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes da impureza da sua prostituição, e em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? E eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficaram admirados quando virem a besta, porque era ela. Agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está assentado a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, e um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridades como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que eles têm, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram a palavra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vamos agora ao profeta Zacarias. Hoje nós faremos a leitura do último capítulo, do penúltimo capítulo, aliás, ainda não é o último, mas do penúltimo capítulo, que é o capítulo 13 do profeta Zacarias, aonde aqui o profeta Zacarias, ele fala da eliminação dos profetas. Vamos à leitura desse capítulo 13 do profeta Zacarias, para finalizarmos e entrarmos aí em definitivo. Amanhã nós finalizaremos o capítulo 14 e entraremos em definitivo no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Mas antes, vamos finalizar o livro do profeta Zacarias. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 13 e amanhã do capítulo 14. Aqui no capítulo 13, nós vamos ler sobre a eliminação dos profetas. Vamos a essa leitura? Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como os espíritos imundos,
E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e a sua mãe lhe dirão: Você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de uma visão profética. Não usará o manto de profeta, feito de pele, para enganar. Ele dirá: Não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: Que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá: Fui ferido na casa de meus amigos. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: O Senhor é o meu Deus. Vamos a hoje a nossa última leitura para finalizar o dia de hoje, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, onde Jesus ainda vai continuar discorrendo sobre o mundo odiando os discípulos. Ele também vai falar da obra do Espírito Santo e a tristeza dos discípulos que seria transformado em alegria. Vamos a essa leitura? Evangelho de João, capítulo 16. E eu lhe tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está emprestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Eu estou lhe dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se do que eu avisei. Não lhe disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: Para onde vais? Porque falei essas coisas e o coração de vocês se encheu-se de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu digo que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que ele quer dizer com isso? Mas um pouco e não me verão, e um pouco mais e não me verão de novo, e porque eu vou para o Pai? E perguntaram: Que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está para dar à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês, mas eu o verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia não me perguntarão mais nada, e eu lhe asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedires em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas, nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. E eu lhe disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus por essa palavra e glória a Deus pela tua vida, por estar firme nesse propósito. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.